quem está acompanhando aqui com a gente já percebeu que entrou e sentou ao nosso lado essa sua câmera. O deputado Tião Medeiros. Tião, como vai você? Muito boa noite. Pode tirar a máscara. Aqui tem distanciamento, né? Então a gente diz que é tranquilo. Como vai? Tudo bem? Bom, eu que agradeço. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, José Eduardo. Boa e noite, boa noite especial aí a quem nos acompanha, né? A Rádio Tamandaré, em casa, no carro, no trabalho, enfim, a todos que estão nos ouvindo aí, essa audiência de qualidade. Bom, Tião, com certeza veio de Curitiba, muito trabalho na Assembleia. Como é que estão sendo os trabalhos esse ano, que é um ano de pandemia, um ano diferente na Assembleia Legislativa do Paraná? É um ano diferente para todos, né? Para todo mundo em todos os âmbitos. E a Assembleia também, sabe, Luciano? A gente acabou criando um sistema remoto Pois de votação, que não existia isso, também foi um aprendizado. Então tem muitos deputados que nem moram em Curitiba, moram no interior do estado. E que nem estão vindo, mas estão votando, estão debatendo. Exatamente, E estão participando, cada um como pode, mas aí remotamente. Fizemos um monte de audiências públicas esse ano, e uma boa parte delas foi 100% remota, todas online. Não teve presença, não teve aglomeração, não teve multidão. Isso tudo é novo. E para a gente também, acostumado a receber gente do estado inteiro. No gabinete, aquela coisa. Como diz, aquela muvuca, né? Não é? Então, aquele movimento, gente entrando e saindo, e agora, de repente, parou tudo isso, né? A Assembleia não recebe ninguém de fora. Nós tivemos muitos casos de Covid dentro da Assembleia, infelizmente. Tivemos até deputados que pegaram vários. Eu, graças ao bom Deus, não peguei. Olha que bom. Tô bem por enquanto, né? Graças a Deus. Tá tudo que continue assim, né? Amém, mas a gente teve casos aí de pessoas que ficaram bem graves, funcionários de gabinete. No meu gabinete mesmo teve, né? Quem pegou. Então, assim, é um aprendizado, de fato, trabalhar remoto, online, mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo aprendendo, e nós também. Então, está valendo a pena, a gente continua votando, continua discutindo, tudo online. É um novo jeito, como dizem que é o novo normal, nós estamos tocando em frente, que é o mais importante. A gente teve aqui participação de deputados que disseram que é uma grande dificuldade, que daí não tem debate, que passa aquilo que o governador quer que passe. Como é que o senhor vê isso? O ano passado deputado? foi mais assim, é verdade, porque tudo entrou na conta do Covid. Então, ano passado, toda a mensagem que o governo dava, dizendo que municípios estavam em situação de calamidade, de emergência, ninguém era contra, porque como você ia ser contra algo que estava ligado ao Covid? O governo tomou as providências para tentar minimizar o drama, os problemas, deixou o orçamento livre para gastar prioritariamente com o Covid, é claro. Então, assim, nós autorizamos tudo isso, nós tomamos. Esse ano já não está do jeito que estava ano passado. Esse ano já tem que demonstrar que as coisas também mudaram, embora ainda está bem grave. O Covid começou a vacinação, alguns municípios hoje já vacinou aí 65 anos. Então, quer dizer, 65 já está acima, já está vacinado. Começa a diminuir um pouco a pressão em cima da sociedade. Algumas atividades comerciais já voltaram, retomaram. Óbvio que todo mundo hoje deu uma flexibilizada, novo decreto do governador. Isso. Óbvio que está todo mundo machucado, né? Todo mundo está machucado. Não tem quem saiu bem desse processo aí. Porque uns economicamente muito prejudicados, outros psicologicamente, quem perdeu alguém da família, amigos. Isso é um abalo, né? Então, assim, toda a sociedade precisa se ajudar, contribuir entre nós. Eu acho que é hora de nos sensibilizarmos, no sentido de, assim, ajudar até um amigo, um vizinho, um parente, um familiar a se restabelecer, a se reerguer, a superar um momento difícil psicológico. Olha, eu vou te até confessar, eu mesmo nunca dei muita bola para essa história de saúde mental. Achava que isso era um pouco assim, mimimi. Mimimi. Sabe assim, Luciana? Palavra da moda. Um pouco era mimimi. Ignorância minha. Hoje eu acho que tudo isso tem que servir de aprendizado e ensinamento. Nós não podemos sair de tudo isso iguais. Nós temos que sair melhores, né? Aprender alguma coisa com tudo isso. Uma das coisas que eu reavaliei é isso. Falei, olha, como eu fui ignorante de não ter percebido o quanto o bem-estar psicológico, a saúde mental é fundamental para a gente viver uma vida saudável. Talvez porque eu tivesse uma questão de saúde mental boa, eu não desse muita importância, né? Mas hoje eu presto muita atenção em todos os sinais. Aquela criança que está triste, às vezes não consegue expressar direito o que ela está sentindo, ou um familiar, uma pessoa mais velha. Poxa, tem muita gente com depressão se aguçando porque não sai de casa. Exato, tá os adolescentes, né? então. Não está podendo aglomerar, porque nós somos brasileiros, nós somos latinos, nós gostamos de abraçar,
nós gostamos de uma festa, de reunir no domingo com a família, né, de ligar aquele o som. chopp com os amigos, o churrasco. E de uma dancinha, um baile, um forró, sei lá o quê. Né? É verdade, um abraço. Quem que não gosta? Vou ser honesto, quem que não gosta? E nós ficamos privados de tudo isso. Então a gente precisa entender que, óbvio, isso vai passar, mas está custando muito caro pra gente isso, né? E esse desgaste vai somatizando num mal-estar, num aperto no peito, aliás, um aperto ali, e a gente precisa superar tudo isso. Eu acho que, sobretudo, uma coisa muito fundamental é ter amor ao próximo e se solidarizar, e a gente saber que se você se doar por alguém, você também está fazendo por você, né? E isso vai ter um resultado na sua vida. Eu acredito muito nisso. Que bom, né? É bom ouvir um deputado falando isso, porque mostra também essa parte humana, né? A gente tem aquela impressão que o deputado é aquele ser que não tem essa ligação com o ser humano. E quando a gente ouve realmente um deputado falando isso, a gente percebe que mexeu com todo mundo. Sabe assim, Luciano? Às vezes as pessoas acham que você... Até a gente entra naquele ritmo que chama automático, né? E às vezes você não consegue olhar pro seu lado, para a pessoa que está junto com você, que trabalha, ou seu irmão. Eu tenho família grande, pai, primo, aquela familiaridade grande que dali a pouco você passa um mês sem conversar, 2, 3, quando você vai ver ele já está numa situação bem ruim, né? Isso não é legal. Legal é a gente ter cuidado com o que a gente ama, com o que está próximo, porque é o que vale na vida da gente, tudo é muito passageiro. O tempo é cruel, pega a gente de calça curta, quando vê passou um mês, quando você vê passou um ano. Um ano quando e meio, você vê quase. Passou uma década. Eu elegi outro dia, e já se vão 7 anos, indo pro 8º ano. E eu, às vezes, eu não acredito que eu estou no 7º ano. Eu não acredito porque foi ontem. Nem cabelo branco tinha, tô cheio, Luciano. Ah, que isso, ia até comentar, super novo esse deputado. Imaginou, 7 anos já deputado. Que barbaridade. O senhor disse sobre pessoas que estão ao lado e tal. Deixa eu aproveitar para perguntar quem veio com o senhor hoje aqui ao estúdio. Hoje quem veio é meu caro amigo, o Eduardo Teixeira, que é natural da terra, é filho de Tamandaré. Eduardo Teixeira é você. Prazer em conhecê-lo. Sempre ouvi falar e não o conhecia. Olha aí. Prazer. Então deixa eu refazer aqui. É o famoso Eduardo Teixeira. É isso, Luciano? É isso, sim, viu? Bom, Tião, vamos voltar à entrevista. Deixa eu perguntar para você. É um momento complicado, que é um momento de pandemia. E a gente, lógico, né, vai passar por isso. Se Deus quiser, vai passar logo após esse período de vacina. O que o senhor pensa com relação a projeto, o que pode ser feito realmente para minimizar os efeitos, tanto psicológicos, mas principalmente econômicos da sociedade paraense? Olha, sim, eu vejo que o problema psicológico se agrava pela questão da dificuldade de convivência, né? Isso tudo foi privado, ninguém pode passear, viajar, visitar, conviver, como a gente diz, aglomerar, né? Então isso, quando a pandemia estiver praticamente superada, principalmente com a vacina, porque não existe outra forma, tá? O pessoal que a gente usa máscara para minimizar, a gente deixa de conviver e restringe os espaços, mas o que vai resolver de fato é a vacina. Então, quando a vacina tiver alcançado índices da população muito elevados, 60%, 70%, talvez 80% da população, nós vamos voltar numa possibilidade de convivência quase que normal. Então eu acho que daí esse drama vai minimizar, mas nós vamos ter um impacto econômico muito forte, muito violento, né? Muita gente perdeu o emprego, muita empresa fechou as portas, muita gente se endividou, quer dizer, tudo isso é muito grave. Então, veja que nós vamos ter um processo aí que vai levar alguns anos, né, para a gente retomar onde a gente estava, né? Embora, eu acho que o primeiro pelo menos eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus, eu quero agradecer Ele e agradeço sempre por estar bem, minha família está bem. Então, primeiro, todo desafio que vier pela frente, vou enfrentar com muita coragem, porque já me permitiu estar vivo. Eu tenho amigos que já não tiveram a mesma sorte, amigos próximos, inclusive, que conviviam comigo na minha casa, na minha idade, pessoas novas, né, que não estou falando aqui de pessoa com idade elevada, com doença. Eu tive amigos que ficaram pelo caminho, né, não conseguiram superar. Então, primeiro, vou enfrentar com muita alegria, porque Deus me permitiu estar vivo, né? E acho que eu conheci muita gente ao longo da minha caminhada. Embora eu seja jovem, eu tô igual o ônibus da prefeitura, novo de ano e rodado, sabe? Embora jovem, Luciano, eu acabei vivendo muitas histórias por aí. A gente anda muito e aprende muito com exemplos dos outros. Eu acho que isso é um grande exercício, aprender com exemplos de vida dos outros, né? Uma coisa que eu podia compartilhar, que eu vi muitas histórias de superação de pessoas que deram a volta por cima
trabalhando muito, se doando, se dedicando, lutando, enfrentando a vida de frente. Também vi muitas pessoas que aprenderam a reclamar e não a solucionar os seus problemas. Eu nunca vi ninguém resolver o problema reclamando, mas trabalhando eu vi muita gente. Ah, mas deputado, isso é do brasileiro, né? Reclamar, parece que gosta de reclamar. Gosta, mas eu acho que assim, nós precisamos achar um rumo e enfrentar. Trabalhar, porque trabalhar é o único caminho que vai permitir a gente superar esses desafios da economia que eu estou dizendo agora, né? Então, assim, os desafios são múltiplos, porque os problemas também são múltiplos, não é um só. Nós temos problemas em todas as áreas. Conforme a economia vai mal, as arrecadações também diminuem, os municípios também recebem menos dinheiro, os estados e o governo federal. Então, também existe essa dificuldade. Eu acredito que nós tivemos uma baixa de juros muito grande, agora falando da economia, né? Como nunca houve antes, e isso vai favorecer a tomada de dinheiro a custo muito baixo. Selic baixou a 2,75 agora, teve a 2. Isso eu vejo o governo federal concedendo para a iniciativa privada muitas obras de infraestrutura que vão alavancar a retomada da economia. A infraestrutura é fundamental que se desenvolva. Tamandaré está recebendo aí uma obra grande de acesso, que é tão esperada, tão merecida, tão antiga. Tão falada, prometida. Prometida, e agora está acontecendo. Você veja, uma obra simples, 5 quilômetros, está fazendo uma diferença. Vai fazer depois pronta, né? Não acabou ainda, a obra está em andamento, que a gente sabe. Vai fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas que vão poder usufruir daquela obra. Então, se imagina isso em grande escala, num país tão grande. Isso gera muito forte economia. A obra gera emprego, gera indústria. Então, eu acredito que, assim, e a exemplos de outros países, a infraestrutura sempre foi a alavanca da economia, sabe? Então, o governo, como não tem dinheiro suficiente para investir no bolso, tem que conceder. Eu acredito muito na concessão. Mas num modelo que não seja sacrificante para a sociedade, que seja assim, que não penalize muito a sociedade, muito não, que não penalize, porque nós temos modelos de concessões que aconteceram em outros países e isso nunca foi um impeditivo para o desenvolvimento, como é o caso da própria Europa, como é o caso do leste europeu, também dos Estados Unidos. Eu acabei tendo a felicidade de poder conhecer esses modelos, e eles deram certo, funcionam bem e não sacrificaram a sociedade. Isso deve se replicar aqui no Brasil. O governo não consegue fazer tudo, é impossível. O governo é lento, é moroso, é mais caro, então ele tem que conceder. E aí eu acho que fazer grandes obras de infraestrutura que são impactantes para a sociedade, que vão permitir o Brasil e o Paraná, claro, ser competitivo fora. Hoje a economia ela é mundial. O que eu estou falando para quem está ouvindo a gente? Tipo assim, você vai na internet e você compra lá na internet o que você quiser. Mas se você compra o que você quiser e daqui a pouquinho chega na tua casa, quer dizer que não tem mais limite para a economia. Você pode comprar um produto da China, você pode comprar dos Estados Unidos, ou você pode comprar do próprio Brasil. Então a gente está competindo com o mundo inteiro. Então não existe limites e fronteiras. Então a gente precisa ser competitivo. Sim, não, né, deputado? Porque o senhor tem razão, mas a maior parte da população brasileira ainda não tem acesso a tudo isso. Né? É verdade. Mas há uma crescente tendência para que cada vez mais, e a pandemia acelerou isso. Esse é um processo que vinha gradualmente. Bem lentamente, bem gradualmente. A gente tinha algumas faixas da sociedade que não tinham acesso, isso é claro, isso é muito verdade. Mas a pandemia, pelo fato de restringir o acesso físico às coisas e ao comércio de maneira geral, ela assim, acelerou demais esse chamado e-commerce, que é o comércio pela internet, né? Então hoje muitas pessoas, mas muitas, compram pela internet. Isso é uma coisa que ganhou uma popularidade. Pode ser coisa simples, eu não estou falando de algo, nada de muito... O senhor tem razão. Por exemplo, eu só compro hoje, eu não vou em supermercado, só compro pela internet. Então veja, as compras de casa. Né? Para que você vai enfrentar a fila e a pandemia se você pode usar a internet? Eu dou um outro exemplo. Eu tenho uma moça que trabalha comigo em casa, a Tereza, que aliás é uma pessoa que eu gosto muito, trabalha há 11 anos comigo. Eu moro em Curitiba e ela que cuida da minha casa há 11 anos. A Tereza só faz compra pela internet. Inclusive ela compra coisas. Outro dia ela comprou para minha casa e daí ela falou, me dá um dinheiro aí que eu andei comprando no meu cartão aqui. Então assim, veja, então hoje isso chegou a níveis... Tereza é esclarecida. Tereza é danada. Mas tem aí uns 70% ainda da população brasileira que não é tão esclarecida assim. Existe muita gente, você tem razão. Mas são movimentos, né? Que eu acho que eles vão
eles tendem a crescer e não diminuir. Sim. Sabe? Eles só tendem a aumentar. Você pega as próximas gerações, por exemplo. Isso a gente tem que investir em educação também. Eu não sei se você tem filho ou não. Filhos? Tenho. Tem? Tenho 3 lindas meninas. 3? Então deixou eu entrevistar agora, Luciana. Pronto! Que idade tem suas lindas meninas? 19, 18 e 15, vai fazer São 16. as 3 adolescentes, né? Não é isso? Elas já vêm de uma geração diferente da sua e da minha, com certeza. Que elas têm muito mais facilidade, interação e integração. Que para você é uma novidade, comprar lá para o mercado pela internet, para elas já não é. Elas já vêm até com alguma simplicidade. Falam, mãe, olha aqui, ó, faz assim. Ou eu estou errado? Então as próximas gerações, essas gerações que vêm vindo na sequência, e principalmente aqueles que são chamados de millennials, que nasceram depois dos anos 2000, esses aí nasceram meio que pronto para a internet. Sabe? É uma coisa, entende isso? E todos têm celular, todos, né? Eu sou 83, então estou entregando a minha idade aqui. Eu sou de 83. E eu já sou um pouco mais ignorante. A gente não precisa falar de quando é, não, né? Não, fica à vontade. Não. Mas nós estamos na minha faixa aí, então, assim, é lógico que isso a gente não pode excepcionalizar as pessoas que vivem numa condição mais difícil, uma condição de mais carência, que precisam da mão e da presença do Estado, do município, e dependem. Isso a gente vê muito aqui em Almirante Tamandaré, as pessoas mais deputado. humildes, né? Isso não tem como... A gente vê isso, por exemplo, quando a gente tentou, o governo federal implementou o auxílio emergencial. A quantidade de pessoas aqui na cidade que tinha dificuldade realmente de chegar e de acessar o computador para poder fazer alguma coisa, foi muito grande. Foi impressionante. Filas na Caixa Econômica Federal, filas nos centros, nos CRAS, enfim. Em cima disso aí, só complementando um pouco, foi feito, essa pandemia veio com uma coisa nova. Ninguém ainda está preparado para saber realmente como combater isso, a cura e tudo. E diante disso, eu acho que teve um despreparo tão grande que é assim, você dá auxílio, aí manda uma pessoa para uma fila de uma caixa, tendo que ter um distanciamento, a pessoa não tem, porque é humilde, ela não tem rede social. Aí muitos chegam lá, você baixou o aplicativo, mas baixou o aplicativo onde? Você entende? Realmente foi. Então, é complicado. Então foi feito tudo assim, não. Estamos fazendo a nossa parte. Nem sabia muito bem como fazer na realidade. E mais ou menos foi feito assim, estamos fazendo a nossa parte. Só um aprendizado para todo mundo, né? Exato. Você sabe que, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer, sabe? Embora toda essa dificuldade, foi um drama terrível. Tinha gente que merecia e demorou a receber. Tinha gente que nem merecia e estava lá pedindo, que acho que todo mundo viu isso. Infelizmente. Né? Sabe, o brasileiro é fácil, né? Servidor público em todos os locais, inclusive em Almirante Tamandaré. Vamos falar a verdade. Mas o que eu fiquei feliz, ou pelo menos satisfeito, assim, eu acho que como ser humano, assim, como cidadão, nem como político eu estou dizendo agora, porque eu sou deputado estadual e isso foi uma ação do governo federal, foi que ele não limitou o acesso. Quem realmente... É que o governo agiu de boa fé. Olha, quem tiver realmente precisando, vai lá e pede, que nós vamos conceder. Sabe, o governo abriu as portas. Isso eu fiquei satisfeito, porque teve casos de gente que não merecia e pediu, teve, inúmeros, mas também teve tanta gente que precisava. Esse auxílio foi fundamental para a pessoa poder garantir o sustento da família, comer, viver bem ali aqueles dias, não ter necessidades básicas. Eu acho que isso valeu, sabe? Teve lá 5%, 2% parece que fraude. Você quer saber? Eu acho que foi um número aceitável pelo tanto de gente que se beneficiou. Sabe, eu gosto de olhar as coisas positivas. Porque tem gente que só olha os 2% de fraude. Eu sei que não poderia ter nenhum por cento de fraude. Mas a fraude só existiu, deputado, justamente por causa do despreparo. Porque foi muito fácil para o golpista. Vamos ser sinceros, foi muito fácil para o golpista. O governo não estava parado. Enquanto a quem necessitava não sabia como ter esse acesso, o malandro que fica em casa sem fazer nada, que fica só à espreita, enquanto você está pegando seu cartão, indo no banco para sacar o seu dinheiro ali e tal, não sei o que, ele já sabe tua senha. É incrível, né? Porque o vagabundo tem tempo. Então eles já estavam prontos. O vagabundo tem tempo. Lógico. Eles já estavam prontos já. E a cabeça da maldade, ela funciona, lógico, né? Como arquitetam as coisas, né? Coisa absurda. Eles não passam à frente na mão. Eu normalmente digo assim, se eles usassem essa inteligência que eles têm para coisas boas, nossa, o mundo seria tão diferente. Mas você veja que difícil que é, né? Essa é uma parte que é uma fragilidade do caráter, né? Uma boa parte dos brasileiros. Porque
O governo, além de ter que ajudar as pessoas que estão necessitadas, ele tem que cuidar ainda do sem vergonha. Poxa, você tem que dar para um e ver que o outro não pode pedir, você entende? Eu fico vendo assim aquela imagem, né, de não sei se eu posso falar isso, mas eu vim da cidade pequena, né, e do interior. Eu lembro assim que tinha aquela leitoa deitada e aquele monte de leitãozinho mamando. E os mais espertos empurravam os leitãozinhos mais fracos para mamar mais e o outro passava fome. Sabe, isso quem é do sítio sabe o que eu estou falando. Mas isso é do mundo animal e os cães não é diferente. O cachorro é a mesma coisa. Exatamente. Se você não cuidar, um mama mais, o outro não mama. E o malandro faz igual. Ele quer tirar as pessoas que precisam para ele. E não é assim. Eu acho que faltou aí. É difícil. O governo não estava preparado, você tem muita razão nisso. Porque todo mundo foi pego de calça curta, né? De repente, de um dia para o outro, vai ter que parar tudo, parar de trabalhar, fechar o comércio, fechar o lockdown. Nunca tinha ouvido falar nisso. De repente você, né, muda a tua vida, põe máscara, né? E eu nunca usei uma máscara, né? De máscara, imagina, nem festa de fantasia, deputado? Não, eu ia de Chapolin Colorado. Eu fui, acho que poucas vezes, mas fui de Chapolin. Não precisou pôr máscara. Foi, realmente pegou todo mundo de uma forma diferente. Gostava do Chaves, do Chapolin, não sei se ele já assistiu, mas... Claro, é impossível, né, alguém não ter isso. Era bom, né? Eu não acho tanta graça, na época eu gostava. São as coisas que mudam na vida da gente com o passar do tempo. Ainda bem. É verdade. O senhor falou que está 7 anos como deputado. Faz um balanço aí para mim dos projetos principais que o senhor apresentou nesses 7 anos, deputado. Projetos de lei. Exatamente. Tá. Eu acho que eu destacaria alguns que tiveram repercussão estadual e muito especialmente teve repercussão nacional. Eu fiz uma lei que, eu não vou lembrar o número aqui, 7 não precisa. Pouco, mas eu vou te dizer o que ela faz. E aí as pessoas vão lembrar dela. A gente tem a obrigação de vacinar os jovens, as crianças até 18 anos. A vacina não é uma opção, é uma obrigação. Menos a do Covid. Por enquanto. Mas existe o calendário vacinal. Você tem filho, você provavelmente vacinou ela na primeira infância, vacinou contra todas as vacinas do calendário obrigatório. E no ato da renovação da matrícula escolar, sim. eu coloquei a obrigação de apresentar a carteira de vacinação atualizada. É sua. Essa lei é minha. Veja o seguinte, nós tivemos um índice de vacinação da população infantil decrescente. Nós saímos de 96% da população de jovens e crianças vacinados para 78%. Cada vez menos os pais estavam vacinando. E como é que você exigia, como é que você amarrava isso? Então eu fiz uma lei que no ato que você renovasse a matrícula do seu filho, você tinha que apresentar uma declaração de que as vacinas estavam em dia. É só isso. O que faz com que o pai tenha que ir até o posto e vacinar se não tiver vacinado. É isso. E dava um prazo de 30 dias. Não impedia a rematrícula, porque um dia uma pessoa me criticou, você está dizendo que se eu não vacinar, meu filho não vai estudar. Eu falei, não, minha flor, era uma moça. Você não leu a lei. A lei não impede a renovação da matrícula. Ela só diz que você tem 30 dias e a escola vai te exigir isso como um documento obrigatório. Resultado prático disso, nós saímos de 78% e voltamos para 96% no ano retrasado de vacinação infantil. Nós tivemos um dos maiores índices do Brasil. O que eu tenho de pediatras que me agradeceram, você acredita? Porque ao vacinar, você tira a criança da possibilidade de adoecer, de ocupar um leito infantil no hospital, vai ser ocupado porque realmente precisa. Mesmo o senhor perdendo voto da juventude, porque adolescente deve estar adorando então vacina. Apesar que o adolescente é menos, né? É mais, eu falo né? Dos filhos. Mas são mais as crianças. Mas assim, então são vacinas conhecidas, né? São vacinas conhecidas, todas elas, né? Nós tivemos o caso da poliomielite que tinha disparado, vacina que doença que tinha sido erradicada, que retornou por causa de falta de vacinação, gente. Olha, então essa foi uma lei de grande repercussão, né? Eu destacaria mais uma só para não alongar e ficar chato, que é quando você tinha um celular furtado ou roubado, você pode comunicar a sua operadora e ela tem o teu e-mail. Teu celular tem um número de série. O carro tem lá o chassi, né? Tem o número do. Cada um tem um número. E o celular também. Daí, para que ele não vire objeto de comércio no mercado ilegal, né, que existe no mercado legal, que trabalha na venda de produtos roubados. Existe muito. Aí você comunicou a sua operadora de que o seu aparelho foi roubado ou furtado, e imediatamente ela bloqueia o e-mail do seu celular.
e aquele aparelho não funcionará mais. Ele não terá utilidade no mercado. Essa lei é do senhor. Sim, senhor. Bacana. Também de repercussão estadual. Bacana, essa lei eu conheço. Resultado prático, para as pessoas falarem assim, mas daí, o que tem a ver com a minha vida? As lojas, um amigo até que era deputado, Márcio Paulic, da MM. Abraço ao Márcio Paulic, lá Paulic, de Ponta Grossa, gente meu amigo Paulic acabou me dizendo o seguinte: Tião, acabaram os roubos, cara, aqui no Paraná estão roubando em outros estados, aqui no Paraná não rouba celular, porque roubou, a gente tem nota fiscal, avisa a operadora, e aí eles bloqueiam o e-mail, acabou. Bacana. Então assim, olha que legal, né? Pode parecer simples, né? Mas o resultado prático. Apesar que a população não sabe, né? Grande parte da população não tem nem ideia disso. Mas existem aquelas leis que são simples, mas a partir do momento que ela é prática. Ela tem um sentido, ela é importante, ela tem utilidade. Essa é uma lei muito importante. Eu fiz outras leis que elas têm mais dificuldade de ser aplicadas na prática. Eu regulamentei o artigo 2º da Constituição Estadual, que fala sobre plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Então, como é que a população que tem a previsão da Constituição não conseguia apresentar, porque não tinha regulamento? Então eu fiz um regulamento. Como é que a gente pode se unir, fazer por assinatura eletrônica, apresentar um projeto de lei? Isso é uma garantia que está na Constituição. Agora, sim, tem dificuldade de ter inserção popular? Tem, porque é algo mais complexo um pouco, mas é um projeto, sim, que do ponto de vista legislativo é uma lei muito legal, muito bonita, assim, sabe, que dá alcance popular. A gente pode pegar as associações, entidades de classe, sindicatos e propor a partir daí uma lei. Isso é uma coisa muito legal. Eu lembro na época da Copel em que isso foi realmente preciso e foi feito um projeto de lei de iniciativa popular. Ainda não havia, lógico, esta regulamentação da forma como o senhor colocou aí. Deputado, a gente brincou aqui com relação à vacina da Covid, mas como é que o senhor vê essa questão da vacinação? Eu sei que o senhor é do PTB, é partido da base do presidente Sim. da República, né? Mas como é que o senhor vê toda essa questão da vacinação? O senhor não é obrigado a pensar exatamente como pensa o governo federal muitas vezes. Então eu quero saber o seu pensamento com relação a esse assunto. Nós temos obrigação de deixar claro que a gente pensa. Quando você entra na vida pública, suas posições devem ser claras, né? Não dá pra... Muro não me serve, entende? E às vezes o político tem a tradição e a fama de information, né? De information e tal. E eu não sou muito afeto a isso, não. Eu tenho uma crítica muito severa à forma com que o Bolsonaro conduziu isso. Ele primeiro desenhou do tamanho do problema, quis minimizar e ridicularizou. Eu acho que o problema tem que ser enfrentado do tamanho que ele é. O problema era muito maior do que ele pensou, né? Morreu muita gente, está morrendo, mais de 350 mil brasileiros. Quer dizer, e além do caos da economia, além do caos na vida das pessoas, da questão que a gente falou da saúde mental, isso vai ficar uma cicatriz muito profunda. Acho que ele errou demais na demora da autorização emergencial. Esse projeto de lei que veio aqui depois, no final virou lei, agora nesse ano, deveria ter acontecido lá no ano passado. Autorizou o uso emergencial nos órgãos de saúde pública que o Brasil tem convênio, por exemplo, o FDA nos Estados Unidos, Sim. E o do governo europeu, autorizou lá, autorizou aqui, poxa, é emergencial. Nós não temos que trabalhar em redundância, fazer o que o outro já fez. Se aprova lá e a gente tem convênio com eles, está aprovado aqui. Então, a gente poderia ter iniciado a vacinação em setembro. Então, cá entre nós, é de uma burrice tremenda, assim, para deixar claro que eu penso de uma burrice, de uma estupidez sem tamanho. E olha que eu acho que ele tem pontos super positivos no governo, mas se tem um ponto negativo que o governo conduziu foi a pandemia. Foi um erro grave, muito grave. Custou vidas. E vai custar uma CPI agora também, né? Então, olha, que não era necessário. Custou muitas desastre político, desastre econômico. A troca de só a troca de 4 do Ministério da Saúde, que é essencial, que era o primordial, e só essa troca aí e colocar alguém super alinhado. E essa pessoa que estava ali foi tão alinhado que deixou tudo escancarado, seguiu uma linha totalmente negacionista, deu no que deu. Essa linha negacionista foi o grande problema na minha avaliação. Negaram o problema como lógico, porque assim, nós sabemos que não foi ele que criou, mas ele não podia ter negado. Claro. Você não pode aparecer mais com o vírus. Não pode, cara. Você não pode aparecer mais com o vírus. O mundo é o que eu sempre falo. Drama. Você não pode chegar e falar assim, não, aqui eu tenho a caneta, não sei o quê, mas o vírus está aí, tá matando. Então, tipo assim, eu sou poderoso, eu sou mais que o vírus. Esse é o erro. Então, isso é prepotência, sabe? Lógico. E eu acho que assim, as pessoas nunca pecam de ser humilde, de reconhecer as coisas, de enfrentar com humildade o problema. E eu vou te dar uma outra coisa.
problemas não vão deixar de existir. Não, Eles lógico vão que não. continuar vindo. Então, Só que tem que ter postura para encarar. Tem que veja o saber, tem que... Planejamento. Eu só acho que faltou planejamento desde o início. Se o senhor está sentado como um deputado, está ali representando o povo, você tem capacidade para isso. Ou pelo menos procura se inteirar de leis e tudo mais, não é? eu vou fazer um parênteses no que você está fazendo. Tá dizendo aqui, só se permitir. Vai lá. Eu descobri por que favor. para ser político só precisa ter voto, não precisa saber de nada. Isso É verdade, é verdade. Olha como é sério isso que eu estou falando. Isso é muito sério. verdade. Você Isso é acabou muito de dizer o seguinte, quando a pessoa é um político, um deputado, ele tem conhecimento, não necessariamente. Então eu digo isso porque foi o que me motivou a ser candidato. Eu não sou de família política, meu pai não tem nada a ver, minha mãe é dona de casa, meu pai não tem nada a ver. Depois eu vou concluir meu raciocínio, pode ir Então lá. o que eu quero dizer é assim, isso serve para quem está nos ouvindo, para despertar isso. Pô, vamos tentar colocar alguém lá para nos representar, que saiba um pouco mais do que a gente, ou pelo menos tanto quanto eu. Lógico. Eu eleitor, Sim. votar em alguém que sabe menos que eu, então sou eu o candidato, vou eu então. Foi assim que me motivou, porque eu convivia no meio e acabei me decepcionando, porque muitos, eu esperava muito dos deputados, quando eu advoguei para alguns deles, e eu descobri que eles sabiam muito menos que eu. Falei, mas que barbaridade, mas como é que esse cara está aqui? E aí eu falei, não, mas se esse cara está aqui eu também posso, agora eu só tenho que descobrir como é que arruma o tal do voto. Aí eu fui entender como é que era o processo, estou simplificando Sim, aqui, né? Mas eu estou ilustrando isso para dizer que a gente precisa pensar bem na hora de votar, porque aquele que a gente coloca lá vai tomar essas decisões importantes aí, ó. Nós estamos vivendo um momento mais grave da saúde pública brasileira, da história recente do Brasil, né? Que é essa pandemia. Nós não tivemos nada. Nós tivemos crises em outros países dessa magnitude, né? A gripe espanhola, né? A peste, que eu esqueci o nome da segunda palavra, da peste bubônica. Isso, ebola e tudo mais. O ebola, mas que não atingiu o Brasil. Não. Mas no Brasil é a pior crise de saúde pública, né? E, infelizmente, nós temos deficiência de lideranças. Lideranças mal instruídas, que nos representam aquém do que a gente gostaria, abaixo da nossa expectativa. Isso, gente, deixa ele talvez não possa falar, mas eu posso. Isso, senadores, deputados federais, em todas as esferas, presidente da República, e aqui em Almirante Tamandaré, vai olhar os 15 vereadores que você tem na Câmara, vai lá participar das sessões plenárias, começa a participar. Eu fui chamada pelo prefeito N vezes, porque eu venho aqui e muitas vezes bato nos vereadores, mas a gente não bate porque simplesmente gosta de bater, a gente quer que eles aprendam pelo menos alguma coisa e façam pela população. Em cima dessa aí do que eu estava falando do presidente, é que eu acho que uma parcela da população, pensamento meu, eu sempre coloco como sendo um pensamento meu, eu penso, a parcela da população acabou caindo no conto do vigário, porque pensa assim, eles olham lá, tem um cara que está lá há 28 anos, está preparado? Teoricamente, está há 28 meses, estaria preparado, mas olha aí, você entendeu? Então é uma coisa, chega a ser uma coisa absurda, difícil, né? chega a ser uma coisa surreal. E daí a gente vê um vereador em Curitiba preparado, como Bruno Pessutti, não ganhar uma eleição. Sim, então é uma coisa assim surreal. É um cara inteligente, eu conheço o pai dele. É uma coisa surreal. Então eu acho que uma parcela da população ela caiu num conto do vigário, mas não foi inocente. Por quê? Porque entrou naquela. Não, isso aí vai nos livrar do PT. Simples. Você veja assim, ó, a gente precisa pensar muito na hora do voto. E às vezes a gente tem raiva. Aí é onde entra o que você, o que eu estava falando, desculpa, em relação ao saber ganhar o voto. Ele soube ganhar o voto. Soube, claro. Ele soube ganhar o voto. Que, assim, eu vou fazer uma análise do que eu penso, não quer dizer que... Sim, lógico. Minha opinião, né? Ele representou uma ruptura, né? Sim. Com o que vinha sendo escandalizado, e vinha desgastando a imagem do Brasil e desacreditando o brasileiro. Porque tão ruim quanto saber que o Brasil foi roubado, e corrupção, tal, é desacreditar o brasileiro. Se você pegar as gerações mais novas, talvez até das suas meninas, muitos queriam ir embora do Brasil. Ah, não, nem acredito. Elas querem ir embora agora. Então, mas vendo esse absurdo todo. Eu quero ir embora agora. Mudou pouco, né? Porque isso já acontecia. Aí é o estilo só que mudou. Você vê assim, que daí o Bolsonaro criou uma ideia e conseguiu passar isso para a sociedade de que ele seria a ruptura. Eu vou resolver. E não está resolvendo picuinhas, né?
Não está Nenhum. resolvendo nada. Então é uma pena. Ele está fazendo, é o tal de você ter o poder. Até na conversa com a minha esposa, eu falei, é uma pessoa que tem o poder é meu, e eu estou aqui, eu vou proteger os meus, vou proteger meus amigos, proteger minha família, tudo, mas não pensando no resto, num todo. É medidas populistas, igual eu vi sábado uma matéria, que eu fico sempre olhando e vendo e tal. Ele saiu andar, moto lá, com uma jaquetona, normalzão, entrou na frente de uma igrejinha, entrou lá, sentou. Aí todo mundo foi e olhou pra ele. Totalmente populista. Eu vejo dessa forma, totalmente populista. É uma coisa assim que é surreal, se você for analisar. É surreal. Em vez de estar preocupado com os Exatamente, problemas. É surreal, porque aí tem muita gente. É pra atingir aquelas pessoas assim. Não, esse é o. Cara, ele fala pela gente, e a gente sabe que não é. A gente que tá no meio, que entende um pouco de política, a gente sabe que não é assim. Não é bem assim. É difícil, né? A verdade é que a gente sempre espera muito, né? E às vezes a gente acaba se frustrando. Mas né? é o tal quando você quer uma liderança, que você capaz quer de um corresponder ao que líder, a né? gente quer, né? Eu não consigo falar é meu presidente, juro, eu não consigo. É meu presidente, fala, pô, é seu, por favor. Desculpa, ele é presidente do Brasil, então de todos nós. Não, mas não é meu, desculpa. Não podemos não ter votado nele, mas é nosso presidente. Mas eu não consigo. Eu esperava muito mais dele, e eu entendo a sua frustração. Ela é de muita gente, né? Sim. E assim, a eleição do Bolsonaro, na minha ótica, ela não foi por mérito só dele, né? Ela foi por representar a ruptura com o que vinha. Sim. E aí foi um antagonismo, na realidade. Era um antagonismo puro e simples, é bem isso. Tanto é que não está colando mais isso. Né? Agora, você vê que cada eleição é um momento, é um retrato, né? Agora nós vamos enfrentar um outro momento, porque a eleição é a confirmação de um trabalho. Exatamente. Entrega. Ele tem que mostrar à sociedade o que é que foi feito. Porque o político, quando ele vai tentar uma reeleição, se o senhor pensa assim, ele não precisa falar muito, ele tem que mostrar o que fez. O trabalho tem que falar por si, né? Esse é o ideal, né? Sim. Mas eu já vi muita gente não fazer absolutamente nada e ganhar uma reeleição fácil. Não, mas aí é meio. Existem várias formas de você fazer isso. Você tem um bom marketing, você tem muito dinheiro, enfim, sabe por quê, N Luciano, formas, posso falar? infelizmente. Que existem várias formas de político, vários políticos diferentes, entende? E eu falo isso e às vezes as pessoas ficam pensando quando eu estou falando isso. Tem cara que vive da mídia, Sim. das redes sociais, de rádio. É comum, deputado radialista tem um monte lá. Então, gente, muitas vezes não faz absolutamente nada, sempre eu nem reeleito. vou entrar no mérito, que cada um faz, eu posso responder por mim. Sim. Né? Mas eu digo assim, existem várias formas de chegar lá, de conquistar o eleitor. Né? A comunicação, ela é uma forma extremamente eficaz. Então, quem vem da área de comunicação, TV, rádio, e agora redes sociais fortes, quem tem rede social que bomba, né? Também chega na população e ganha o voto. Agora, aí que tá, o eleitor precisa entender o que essa pessoa ofereceu para ele como político, que resultados ele deu, o que ele construiu de bom para aquele povo, para aquela comunidade, para aquele segmento que ele representa, ou de maneira geral, se conseguiu fazer algo para todos. Eu acabei de citar aqui 2 exemplos de leis que foram de abrangência absolutamente estadual, né? Em todos os municípios. Talvez eu nunca vá falar com o cara que mora lá em Pinhém, ou lá em Quitandinha, mas ele foi alcançado também pela mesma lei. Entende? Então claro. Algo de maneira... E também tem aquele deputado que representa alguns municípios. Né? O cara que... Uma região, que é o caso do deputado que, enfim, auxiliei muitas vezes, que é o Nelson Luersen, que é da região sudoeste. Isso. Que, aliás, é uma pessoa muito boa. Sim, maravilhoso. Uma pessoa, um ser humano muito legal. Né? Uma pessoa que eu gosto bastante. E é isso, e representa uma região, e você representa alguns municípios, você consegue fazer a diferença na vida daquela comunidade, daquelas pessoas. Isso é muito prazeroso, isso é muito legal. Isso me realiza como político, saber que eu pude intervir e fazer a diferença na vida de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro ou de uma região. Então isso realmente fez o trabalho que o povo ele colocou lá, deu voto, te colocou lá para isso. E nem por isso eu acho que tem muitos políticos, que eu vejo de uma forma, que eles querem ser deuses, querem ser mitos.
Exemplo do presidente? Mas posso te falar uma outra? Aí é que tá. E eu acho que daí é o ponto que eu quero chegar agora. O eleitor tem culpa. Porque a gente sempre fala, aqui na eleição passada, agora na campanha passada, nós falávamos aqui, político não é astro, político não é mito, ele é um ser humano como você. Se você deu seu voto para ele, você tem que pôr na sua cabeça que ele você tem que cobrar. Você vai ter que cobrar, ele tem que trabalhar por você. Quando ele não quiser te receber no gabinete, você fala, tá, então, na próxima você não tem meu voto. Simples, porque o eleitor tem a ferramenta na mão ali, que é o seu título. Sabe, né? que dentro disso você está dizendo que isso é muito verdade, está muito ligado ao motivo pelo qual a pessoa entrou na política. Sim. Sabe? Porque cada um entra por uma razão. Sim. Tá? Tem aqueles que entram pelo dinheiro? Tem. Sim. Porque abre portas, possibilidades. Né? Ou porque é um negócio de família. Ou porque pode ser um negócio de família. Tem outros que entram por vaidade, que daí eu acho que é onde você está bem o ponto, que a vaidade é um pecado, na verdade, mas é um problema que tem muito na política, porque você acaba ocupando uma posição de destaque, a pessoa acha que ela é melhor que os outros. Começou errado, começou o erro aí, sabe? E a vaidade cega o ser humano, o homem. Então é uma das coisas que eu sempre peço para que eu me mantenha muito são, assim, né? Sereno, entendendo que eu tô aqui para servir. Exato. E não para servir. E eu tive algumas provações na minha vida, e como eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sei que isso foi provação, e isso me fez questionar por que eu estou na vida pública várias vezes, sabe? E eu tenho assim a convicção muito clara que ou eu estou para fazer a diferença na vida das pessoas, ou eu vou cuidar da minha vida. Porque senão não vale a pena. Claro. Porque eu abro mão do que eu tenho de mais valioso na minha vida, que é meu tempo, porque o tempo não volta, né? O que eu tenho hoje, como eu te falei, já foram 7 anos do momento mais produtivo, mais legal da minha vida, que é na década dos 30 aos 40, é o momento mais profissionalmente que eu já está bombando como advogado, sabe? Assim, eu abri mão por uma questão de fazer o que eu amo. Mas eu sei o que eu estou fazendo porque eu gosto do que eu faço com amor. Sim. Um camarada que está lá para estar na trine, no status e tal, esse cara é um problema. Porque dificilmente ele vai ter o que entregar. Porque daí ele não tem como se doar. Porque daí é o propósito que não contribui, né? Então eu assim, tento sempre manter meus pés no chão para saber que eu estou aqui para servir. Tá certo. Parabéns, veja se Bolsonaro está assistindo. Deixa eu só parar um pouquinho. E o pior é que de Brasília tem alguém em Brasília assistindo, mas não deve ser o Bolsonaro, porque eu tenho uma. Eu vou falar bem rapidinho aqui. A gente estava falando da Covid, eu peguei aqui a atualização agora. Só seja rápido, porque já são 7h38. Eu quero falar com ele sobre o Almirante Tamandaré ainda, porque ele foi deputado muito bem votado aqui, e preciso ler também algumas participações. Então, o Brasil registrou até o momento, fechou 24 horas, 3.459 novas mortes, né? Nossa, bastante. E está num total já, que o Ministério da Saúde divulgou, essa quarta-feira, que o Brasil teve 3.459 novas mortes do Covid-19 em 24 horas. E num total de 361.884 mortes. Nossa. E um novo registro de 73.513 novos casos, num total de contaminados até agora de 13.673.507 desde março de 2020. Triste. É muita gente. Muita. Sem dúvida. Eu vou começar, deputado, ali aqui participações rapidinhas. Claro. O senhor pode falar com as pessoas se quiser pela câmera, mandar um abraço, do jeito que o senhor quiser, que é super livre, tá? Bom, obrigado. Claudemir Alves participando com a gente, diz: olá, comunas, boa noite a todos aí. Tá bom, obrigado pelo Comunas. Boa noite, Claudemir Alves. Você votou no Lula e me chama de Comuna, beleza. Eu não votei no Lula. E ele diz: boa noite ao novo deputado. Boa noite, obrigado pela audiência, né? Que legal. O Claudemir foi candidato a vereador na cidade. O Marcos Aurélio, ator lá em Curitiba, participando com a gente da Boa Noite. Boa noite para ele. A Mara Rodrigues Pimentel, também atriz, participando com a gente da Boa Noite. Antônio Nereias, da Boa Noite também, está colocando aqui uma dancinha. O Faberson Melo foi candidato a vereador da Boa Noite. O Cláudio Santos, da Boa Noite também. A Fabiola Jungles também foi candidata a vereadora. Diz: olá, boa noite. O Odair José Alves dos Santos, da Boa Noite. O Gerson Ferreira também participando aqui com a gente. A Beatriz Soares dos Santos, da Boa Noite. Luiz Arias também foi candidato a vereador. Diz: boa noite, meus amigos, parabéns pelo programa, obrigado, um abraço para você. O Gerson Ferreira diz: boa noite, faltam 100 dias para as Olimpíadas e temos muitos atletas aqui, né? Será que algum vai para as Olimpíadas, Lu?
Você sabe que eu não consigo nem pensar em Olimpíadas agora, Gerson. Verdade que eu não consigo. Difícil, né, deputado? É, sim. Aqui, as Olimpíadas estão vai ser no Japão, né? Japão, É faltam Japão. 100 dias. 100 dias hoje. Faltam 100 dias a partir de hoje. Eu me lembro quando eles prorrogaram, porque era ano passado, né? Era para ser. Era no ano passado, aí eles prorrogaram por conta da pandemia. Que isso, acho que foi a primeira vez na história das Olimpíadas, né? Que foi prorrogada a data. A primeira vez. Nem a guerra parou. Nem a guerra, é isso que eu queria. Não foi. Durante a guerra não foi interrompido, né? E essa vez foi. Que loucura que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento. E o Paraná tem, né? Vários talentos. Temos muitos. Temos aqui, inclusive, também, Almirante. Eu chateado até que o governo extinguiu um programa que chamava TOP, o Talento Olímpico Paranaense. Você lembra disso? Eu não sei se você lembra disso. O governo anterior. Do Jaime? Não, isso não sei se foi criado no Jaime, mas eu me lembro durante o governo Richa, do Beto Richa, existiu o TOP, Talento Olímpico Paranaense, e o governo tinha um dinheiro que subsidiava e ajudava essas pessoas que eram talentos olímpicos, né? Então era uma seleção, não dava para ajudar. Talvez inspirado então no Vila Olímpica do Jaime Lerner. Pode ser. Eu não vivi a cidade do Jaime, mas não vivi, então eu não sei te falar, mas do Beto eu me lembro. E esse é um programa que não existe mais hoje. Eu já cobri até o governador e tal, pedi para que isso voltasse, infelizmente não voltou. Acho que era muito importante para o Paraná, para essas pessoas e o reconhecimento de quem tem talentos olímpicos, né? Que é o nosso caso. Aliás, o mesmo também acredito que deveria ser o caso para a cultura, né? A gente precisaria investir, os municípios principalmente, mais na cultura, nos seus artistas locais. O Gerson Ferreira diz: oi, eu ali na foto escondidinho, a foto de feliz aniversário, parabéns para a Rádio Tamandaré, e tá pedindo para você pagar o bolo, viu, José Eduardo? Tá de aniversário hoje? Não é aniversário, é no mês, foi no dia 6. Aniversário da rádio. É o mês de aniversário da Rádio Tamandaré. A Beatriz Soares dos Santos também manda bolo e diz parabéns para a Rádio Tamandaré. O Faberson Melo dá boa noite. O Gerson Ferreira manda um abraço pro Gilmar Yared, para a Cristiane Yared, que são gente boníssimas e participaram hoje com a gente aqui rapidinho. O Sandro Miguel Mendes, que é diretor aqui de administração da Prefeitura, diz, passando para mandar um forte abraço para vocês, José Eduardo, Luciano, um abraço para ele. Um abraço. O Gerson Ferreira dá boa noite para o Eduardo Teixeira. O Paulo Rio Branco diz um abraço aos meus amigos Eduardo Teixeira e deputado Tião Medeiros. O maior e melhor cozinheiro que eu conheço, Paulo. É mesmo, cozinha bem. Deixa eu abrir aqui o microfone do Eduardo também, né? Porque vai que ele participa, fala alguma coisa, tá funcionando. Abre seu coração, Eduardo. Eduardo, pode chegar perto desse microfone, ele não morde, viu? O melhor cozinheiro que ele falou é o Paulão. O Paulão, o Paulo Rio Branco. É o Paulo Branco. Ele é daqui, da região? O maior e melhor, porque de Curitiba? É difícil ganhar da mãe dele. O Paulão é sósia do Péricles. 4x4. Olha aí, ó. A Fabiola Jungles diz: boa noite, deputado. Seja bem-vindo à Rádio Tamandaré e à nossa cidade. Obrigado pelo carinho aí, pessoal. A Mara Rodrigues Pimentel diz boa noite para ela. E Eda Novaes, que é da área de saúde, aqui diz boa noite. Um abraço ao nosso deputado Tião Medeiros, o noroeste do Paraná bem representado. Que legal. É de Paranavaí, né? Sou natural de Paranavaí, exatamente. Olha aí, também é Paranavaí, mais um lá da tua terra. Não, mas você é de lá? Vai Porã. Vai Porã, é verdade. Terra do Legal. Isso. O Ricardo Menini diz abraço, deputado Tião Medeiros, nosso deputado. O Ricardo Menini é radialista, Olha. Muito competente, talentoso e meu amigo também. Obrigado pela audiência, Ricardo. A Marilza Santos diz boa noite, Luciana, boa noite, um beijo bem grande para você. E ela diz um abraço para vocês e também para o meu irmão Genivaldo dos Santos, que está fazendo aniversário. Opa, parabéns para ele, parabéns então ao seu irmão. O Edson Lino, opa, um abraço para ele, conheci lá na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Nelson Luersen, aliás, trabalhamos juntos na CPI do pedágio. Ele diz boa noite, Luciana. E boa noite, deputado Que legal, Edson. Obrigado pela audiência, pelo prestígio, por acompanhar aqui a Rádio Tamandaré. Obrigado. Agora, deixa eu já começar a perguntar para o senhor. O senhor foi super bem votado em Almirante Tamandaré. Sim. O que o senhor já trouxe para o município, deputado? Vamos lá. É importante a gente deixar para as pessoas que estão nos ouvindo entender como é que funciona essa parte de recursos, né? Toda vez que você vai colocar uma emenda para o município, o Poder Executivo, então a Prefeitura, que a gente chama, o prefeito, tem que fazer os projetos. Porque se você quiser, por exemplo, encaminhar um recurso para uma obra, e não existe obra sem projeto, tá? Claro. Então o prefeito tem que fazer os projetos, encaminhar, aprová-los, e aí sim
você consegue executar a obra com o dinheiro que você mandou. Sempre tive de portas abertas. Felizmente o prefeito não tinha trato em relação comigo, né? E eu consegui alguns recursos destinados diretamente, então, a bens do Estado, porque eu não precisava do prefeito. Embora... né? Não houve uma relação, então, entre o senhor e o prefeito da cidade. Não houve. E aí, por exemplo, os colégios aqui estaduais, todos eles que eu vou mencionar, né, não todos, mas os que eu vou mencionar, eu consegui a destinação de alguns recursos, né? Para a reforma desses colégios? Colégio Maria Lopes de Paula, né, o Jardim Paraíso, a Jambi. Aqui o Jardim Paraíso já está com obra em andamento, né? Os outros estão com as obras já, os projetos já feitos e a obra para licitar, está prestes a começar. Isso aí já são mais de 320 mil. E também tem, claro, aí os pedidos do meu amigo que é vereador, o Pavone, né? E eu já encaminhei aqui a emenda de mais de R$1 milhão. Agora eu disse a ele, eu preciso que ele consiga os projetos com o prefeito do município, né? Eu quero ajudar. Essa emenda seria para que área? Para a construção de uma capela mortuária no Jardim São Venâncio, né? Ah, legal. Esse é um dos projetos. Também a pavimentação da rua no Jardim Cachoeira, várias ruas, né? Rua João Pereira Siqueira, Rua Arthur da Costa Silva, Rua Eli Antônio Ribeiro da Silva, enfim, então são vários trechos aí, né? Mas a ambulância também, bem lembrado aqui, né, Eduardo? Também uma ambulância, já veio, né? Você já foi o recurso? Não, essa é nova. Ah, essa é mais uma. Então é a nova ambulância. Então, assim, através daí do Pavone, eu consegui, então, acessar aí as portas da prefeitura para que o município fizesse os projetos. Se eu pudesse mandar um dia para cá. Acontece muito, né, do prefeito ter os seus parceiros deputados e não querer abrir possibilidade para outros que queiram ajudar, sabe? Embora eu não tenha relação com o prefeito, mas eu tenho relação com outras lideranças. E eu fiz voto aqui. Claro. Eu só queria que ele fizesse os projetos e eu arrumar o dinheiro. Olha que negócio bom. Olha só, mas não, dessa forma o senhor vai conseguir esses projetos. Vou ter certeza que esses projetos vão aparecer. Amém. Porque seria tenebroso o senhor ter esse recurso para o município e esse recurso voltar, né, para a Assembleia por falta. Mas você pode não acreditar, mas acontece. Outro dia eu tinha, só para ilustrar, não vou falar o nome do município, mas eu tinha algumas cestas básicas para levar para alguns municípios que tem gente na assistência social que está desempregada e que não tem renda. Então eles precisam, o município tem ajudado, né? E essas são as pessoas mais carentes, mais necessitadas. E aí eu mandei para o prefeito, falei, me manda o ofício pedindo 250 cestas básicas, prefeito. Eu arrumei aqui para o município. Falei, não, já pedi aqui para o deputado, não precisa não. Mas, homem, eu tô querendo mandar comida para quem tá precisando. Não precisa cara. levar. Eu só tô precisando do teu ofício, eu não quero que me ajude na política, não tô pedindo voto, não tô pedindo coisa nenhuma, só quero ofício, cara, para eu mandar para a cidade. E você não consegue acreditar, mas o cara não mandou. Então, assim, tem gente de todo tipo na política. Isso normalmente, deputado, é resquício de campanha? Ah, é que você tem um grupo e não necessariamente é o mesmo do prefeito. Eu apoiei o Fernando Tanque aqui. Pessoa que eu conheço, que é meu amigo, tenho relação de amizade com ele, e o Fernando não ganhou a eleição, perdeu. O prefeito é outro, é o Colodel aqui, né? Sim, então, é o Gerson Colodel. E o prefeito. E então, assim, não tenho amizade, eu só queria que ele me arrumasse os projetos e tá tudo certo, né? Não? E o meu compromisso é com o povo, que me ajudou e fez os votos, e tá tudo. E eu não vou fechar a porta para o Almirante Tamandaré. É comum o prefeito procurar os deputados que fizeram um voto, sabe? E ele não me procurou. E daí ele poderia me cobrar, fazer o inverso. Ô, camaradinha, você fez 800 votos lá. Mas eu quero contar para o senhor que recentemente na Câmara Municipal um vereador usou a tribuna e desceu o cacete nos deputados bem votados aqui, citou nomes de todos eles, inclusive, porque não estavam enviando recursos. Então a minha obrigação de perguntar até para o senhor, como eu estou fazendo agora, para saber o porquê, né? Assim como o senhor tem a liberdade, isso é bom, é para esclarecer a população. Eu preciso esclarecer e se tiver dúvida, eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre nenhum assunto. Aliás, até uma oportunidade muito boa. Porque eu não sei as outras pessoas, mas eu não tenho bola de cristal ainda. Eu ainda não aprendi a adivinhar. Se o prefeito aprendeu a adivinhar, eu queria que ele me ensinasse. Ou pelo menos alguém me ensinasse. Então ele, até hoje, não me disse o que ele queria de mim como deputado. E nenhum vereador fora o Pavone. Não. Foi o Pavone o primeiro que foi me procurar e já levou 1 milhão. Você calcula se viesse mais, né? Porque posso ter mais parceiro político aqui. Então eu só estou contando isso para dizer assim, eu não consigo encaminhar um recurso de 100 mil reais, 1 milhão, ou 2, 3, 5 milhões de reais, se não estiver vinculado a um projeto. Sem saber o que está precisando, qual o local onde vai explicar.
Então eu não tenho bola de cristal. Se o projeto é de iluminação pública, se é de galeria, se é de pavimentação, se é de obra nova, como é uma capela mortuária, o pessoal lá do Jardim São Venão sabe quanto que é importante. Entendeu? Agora precisa de um projeto de engenharia, que vai dimensionar o tamanho, quanto que custa. É isso. Eu só quero que ele dê oportunidade de ajudar a cidade. Se ele tivesse me procurado, teria acontecido antes. Nunca me procurou. Então eu volto a dizer, ainda não aprendi a adivinhar. Mas dá tempo ainda, viu? Sim, Eu Dá- acho que dá agora tem tempo. um canal, acho que agora... Não, o Pavone agora a gente vai vai- cobrar também. Agora E o Pavone, aliás, o Pavone falou sobre isso na Câmara Municipal Ele também, citou, assim ele que teve a Ele reunião citou, com ele ele citou. Sim, então, Ele citou. é assim, só justiça seja feita, né? Também mencionar o professor Vanderlei, que é nosso amigo, que é uma pessoa que também tem muito carinho, gosto muito dele, me ajudou, Dambi? com o diretor da escola, né? E ele, através do árbitro e tal, então nós conseguimos fazer uma boa votação e dizer assim, meu gabinete está de portas abertas. Inclusive eu tenho um representante aqui, o Eduardo, que mora aqui em Tamandé, trabalha comigo, é meu amigo particular também. Qualquer demanda que tiver ao nosso alcance, não tem nenhum motivo para eu não ajudar. Eu estou de portas abertas. Como eu disse, eu estou para servir. É que bom ouvir isso. Bacana. Claudemir Alves participando com a gente disse, gostei desse deputado aí, parabéns. Pois é, ele fala mesmo, é igual o meu slogan, eu falo mesmo. Xepa Zalmir Teixeira. Zalmir Neves Teixeira, Quem é? famoso Xepa, Xepa. daqui Tamandaré. Olha aí. Ele diz, grande deputado, Tião Medeiros, te manda Meu palmas, amigo, meu amigo Xepa, de longa data, né, Eduardo? Seu cara. A gente- Ah, então eu imaginei pelo sobrenome, por isso eu perguntei quem era. Olha aí. O Gerson Ferreira diz, olha que legal, deputado, vou mandar um montão de ideias ao Eduardo Teixeira. Agora me aguenta aí. Ele é lá do... Engenheiro. Exatamente. Aguenta aí, Eduardo, deu risada. Vamos lá enviar os projetos para vocês. Agora você... O Gerson é terrível. Agora... Se o problema era projeto. Não, o Gerson ainda. Não, Se ele o problema faz, é ele projeto. faz. Aliás, o senhor falou sobre o Cachoeira, várias ruas da Cachoeira. Se o senhor for embora pela Cachoeira, o senhor vai ver a revitalização. Um dos projetos do Gerson Ferreira, que aliás levou pau doidado quando estava falando, mas ficou sensacional. Que Ficou bom, muito bom. isso é importante, Uma obra importante que dê bonita. certo, que as coisas aconteçam, né? E continua dizendo, e Eduardo é o meu vizinho, pego ele na rua. Vai devagar, hein, cara. Nós vamos resolver tudo de uma vez. Você não vai deixar nada pro próximo. O Xepa está dizendo, meu sobrinho Eduardo está te mandando palmas Que legal, também. Olha, bacana. são algumas das participações. Infelizmente já o nosso tempo acabou e o nosso próximo apresentador chegou. Mas O eu papo quero. todo é bom, É rápido. muito legal. Mas eu quero deixar. Mas eu achei que passou uns 5 minutos. Foi... Pois é. Pois é. Vai que vai, né? Mas eu quero deixar aberto o microfone agora para as tuas considerações finais, Tião. Não, eu, Luciano, só tenho que te agradecer, a você, ao Zé Eduardo, agradecer o carinho com que vocês receberam aqui na Rádio Tamandaré, agradecer assim, a simpatia, a educação, a possibilidade de poder falar, esclarecer essas coisas todas, como é que funciona um pouco da nossa vida, como é que eu penso, como eu disse, eu posso falar sobre qualquer assunto, não fujo de nenhum tema, por mais delicado que seja. Dizer que, assim, eu acredito muito que a gente precisa fazer valer a pena a política, sabe? Política é muito desgastada no Brasil e eu tô, como eu disse, passando um momento muito bom na minha vida e por isso eu quero que isso tudo valha muito a pena. Então, podem contar comigo. Eu sei que, independente da questão política, né, lógico. deixa as diferenças para as eleições, mas eu quero somar com a cidade de Tamandaré, fazer Bom. parte dessa história aí. E contem comigo, independente do que for, se eu puder ser útil como um amigo, como um político, eu estou aqui para ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. bacana, Obrigado legal. pelo carinho e estou à disposição de vocês. Obrigada, Obrigado, obrigada, Tião. muito obrigada mesmo. Foi um prazer em conhecê-lo Prazer em pessoalmente. Eduardo Teixeira, deixa eu agradecer Obrigado. também tua Prazer, muito vinda, né? E até conhecê-lo pessoalmente também. Foi uma honra conhecê-lo.